Hora da opinião impopular. Será? Eu já recebi comentários de algumas pessoas insatisfeitas com o episódio 6 de Alien Earth, mas ele foi o meu favorito até agora. Pra ser sincera, quando o episódio começou e a gente começou a ver ali os corredores do prédio da Prodigy, a sensação que eu tive era de estar voltando pra casa depois de umas férias muito curtas, da qual eu não queria voltar. Ter que ver os híbridos e toda a sua trama depois de acompanhar os acontecimentos da Maginot parecia até bobo, mas pra minha surpresa, essa foi a primeira vez que eu senti que essa trama foi verdadeiramente bem aproveitada e eu consegui me importar com tudo o que estava acontecendo. Aqui nós somos finalmente apresentados a quinta espécie de alienígena e o que ela faz, já ficando logo de cara bem claro qual é o perigo que ela representa. O Sly ele finalmente seguiu em frente com o plano do Morrow e teve até encontro cara a cara entre Boy Cavalier e Ail Tunney, e não foi o que eu esperava. Eu sou a Aline Logsen e a gente tá chegando na reta final de Alien Earth, e até esse momento eu espero que você já tenha percebido que tá no lugar certo quando o assunto é redescobrir o terror como nunca. Por isso, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Caio Juarez, que é membro do time Ripley aqui do clube de membros do canal. Caio, muito obrigada pelo seu apoio e por estar aqui com a gente na Ala Secreta. Espero que goste do seu vídeo. Pra quem quiser patrocinar o vídeo e apoiar muito a Ala Secreta, é só clicar no primeiro link aqui da bio, escolher o time Ripley e entrar pro nosso clube de membros. Assim você apoia a Ala Secreta enquanto ganha benefícios exclusivos. Agora, bora pro episódio. A gente começa vendo a Wendy se comunicando com o seu amigo xenomorfo através do vidro da sua sala de contenção. Ele já cresceu e tá a coisa mais fofinha do mundo. Dá só uma espiadinha nesse bebê. Sabe quem também tá espiando? O Zoiudinho, que ainda tá na ovelha. Ele tá ali do lado super interessado em tudo o que tá acontecendo, observando quietinho. E também de olho na criatura que tá na sala ao seu lado, que formou uma espécie de colônia no teto. E claro que ali está a última espécie alienígena que falta pra gente conhecer, mas ela ainda tá meio tímida. O xenomorfinho saiu do seu esconderijo para se comunicar com a Wendy, mas depois de ficar cansado do papo, tenta quebrar o vidro, a assustando. Do outro lado, Hermit e Kirsch a assistem. O irmão questiona se ela tá segura, e Kirsch diz que ela matou um xenomorfo adulto sozinha, então ela tá bem. O irmão demonstra que a sua preocupação não é só com o físico, e Kirsch debocha dele. É aí que Hermit começa a sua nada sutil tentativa de conseguir informações para fugir. Ele fala que os híbridos podem ficar até 2 anos sem carregar e pergunta se eles precisam de alguma outra manutenção, porque algum dia a Wendy iria se formar ali e sairia da ilha, e precisaria de alguém para cuidar dela. O Kirsch reforça que o boy nunca vai deixar a Wendy sair de lá, e deixa claro a sua opinião sobre ver ela como uma criança ou como família, sendo que ela representa um avanço tecnológico nunca antes visto. Ela é só uma criança, continue dizendo isso a si mesma, e com essa, o sintético sai. O Arthur e a Silva estão fazendo exames na Nibs e veem que não tem nada de errado com ela fisicamente. O Ainz, capacho do boy, está lá para garantir que a Nibs vai estar perfeita quando eles fizerem um anúncio dos híbridos ao mundo e levarem eles para uma festa para exibi-los aos futuros clientes. Sylvia diz que Nibs tem um passado traumático e eles já sabiam que isso poderia ter complicações quando a escolheram para o programa. A gente discutiu sobre esse passado traumático da Nibs num vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu não achei que isso fosse aparecer na série, porque no podcast eles mencionaram que esse passado fazia parte de um roteiro anterior ao que foi usado, mas de fato isso chegou ao corte final da série, o que é bem interessante e traz algumas camadas para essa personagem. Sylvia diz que tudo que a Nibs precisa é de tempo e terapia, mas Ainz manda que apaguem a memória dela para antes do seu encontro com o Alien na Maginot, que diminuam as suas reações a estímulo e a velocidade de processamento, e que isso vai resolver tudo. Os dois cientistas são contra, e isso influenciaria diretamente na personalidade dela. Seria como apertar um botão para mudar quem ela é, e isso vai contra o que eles estão fazendo com os híbridos, já que o objetivo é justamente preservar quem a pessoa é no novo corpo. Ainz é firme em sua ordem. Arthur se recusa, mas Sylvia diz que vai fazer, sabendo que se recusar não adianta. Então Ainz demite Arthur e diz que se ele ainda estiver na ilha de noite, será considerado invasor e pode levar um tiro. A gente tá começando a entender como que o Arthur vai se meter naquela cilada que a gente viu ele lá no trailer, hein? A trama tá começando aqui. Hermit leva o Wendy pro seu quarto. No caminho, eles vão conversando. Ela super animada por falar com o xenomorfo e ele demonstrando que não gostam que tenham trazido os aliens para a Terra. São espécies de outros mundos com milhões de anos. Nesse momento, algumas pessoas podem ter pensado: ai meu Deus, tá confirmado que os xenomorfos existem há milhões de anos. Mas calma aí, que quem disse isso foi o Hermit, que não sabe nada sobre os alienígenas, nem de onde eles vieram, como funciona, nem do estudo deles. Ele tá dando a opinião dele. Se você quiser entender tudo sobre essa questão de se o xenomorfo existe há tanto
tanto tempo assim, ou se ele foi criado pelo David como a gente viu ali em Covenant, é só clicar no link aqui na descrição também, porque eu fiz um vídeo sobre isso semana passada. Os dois começam uma discussão. Ele dizendo que um xenomorfo o atacou e ela defendendo que era outro e acha que esse é do bem. Ela encerra tudo dizendo que aquele é o lugar do sim e não do não, que dizer não impede o avanço, por isso ali eles só dizem sim. O Hermit, ouvindo isso da sua irmã criança, entra em total pânico, o que é completamente compreensível, e explica que dizer não dá poder quando alguém tenta tirar proveito de você, poder sobre o seu corpo e sobre a sua vida. E o duplo significado sobre ter poder do seu próprio corpo não passou despercebido, e isso deixa a conversa bem pesada. E ele tenta aliviar logo em seguida, dizendo que não precisam falar sobre isso. Ele diz que não é pra sempre, e que vai dar um jeito deles irem embora, mas a Wendy manda a braba. E se eu não quiser ir? O nosso mano Hermit não tinha nem considerado essa possibilidade. Deu pra ouvir o coração dele partindo por aí também? Enquanto tudo isso acontece, Boy Cavalier, Ainz e Kirsch chegam na cidade Prodigy, onde terão uma reunião com Yutani, Morrow e um outro funcionário dela. Um cara foi enviado pelas 5 corporações para servir de mediador da conversa, onde eles devem decidir como prosseguir. A Yutani é 100% profissional, enfatizando que a nave e o que tem dentro dela pertence a Weyland e Yutani. Mas o boy nem presta atenção em nada. Coloca os pés na mesa, a ignora e interrompe o tempo todo. Para justificar por que acham ele genial, ele foi muito bem pronto para essa conversa. Insiste muito no argumento de que a nave matou muita gente da sua cidade e levanta a questão de que poderia ter caído ali propositalmente, como um ataque, e que a Yutani não pode investigar um possível crime cometido pela sua própria empresa. Ele joga na cara dela que ela tem espécies alienígenas na nave, o que viola muitas leis. Isso desestabiliza a Yutani, que achou que ele fosse manter os bichos em segredo também, mas diz que elas eram para ser estudadas em outro planeta e que seriam levadas embora assim que recuperadas. Eles chegam a um acordo de que a Yutani vai pagar por todas as reformas necessárias para cobrir os danos da queda, e mais um adicional de 20 bilhões de dólares. E dá pra ver que o Boy Cavalier não tá absolutamente nem aí pro dinheiro. Francamente, 20 bilhões não vão nem representar um aumento tão significativo assim pra ele. E é aí que ele mostra o seu verdadeiro trunfo. Ele vai devolver a Maginot, assim que os seus engenheiros descobrirem como tirar ela de lá sem derrubar o prédio todo. Mas, principalmente, que vai devolver os aliens assim que acabar o período de quarentena, que é o protocolo para quando vida alienígena chega na Terra. E isso dura 6 semanas. O boy arriscou ao mandar um time tão despreparado para recuperar os aliens, mas fora isso, ele tinha um bom plano. A nave caiu no meio da sua cidade, garantindo que a Yutani não poderia ir até lá sem autorização. Autorização essa que ele não dá a ela. Então ele manda que peguem esses aliens e levem para sua ilha de pesquisa, onde por lei ele é permitido e, na verdade, obrigado a ficar com eles por 6 semanas, período em que ele pode estudar eles, pegar tudo que reproduzirem, então dizer que eles morreram ou então devolver mortos para Yutani. Yutani se irrita e chama Morrow para saber qual o seu plano. Ele fala sobre o seu infiltrado, Slyly, mas que isso tem chance de fracasso. Ainda mais que a segurança na ilha ficou mais rígida nas últimas 24 horas, porque sabem que ela vai tentar alguma coisa. O Morrow quer desestabilizar a instalação e se aproveitar do caos para fugir. Yutani parece aprovar. Ao sair, Kirsch entra no mesmo elevador que o Morrow e já começa a farpar. Ah, olha, o quase humano. A máquina que se odeia. Você deve me invejar. Na lata. Morrow revida dizendo que Kirsch trabalha para a empresa que o tornou obsoleto, um modelo velho. Os seus filhos são fofos, com corpos novos e brilhantes. Preciso de um desses. Mas Kirsch se formou na escola Boy Cavalier de sempre ter a última palavra e manda um: você quer ter um filho ou um corpo que não seja tão triste? E nem vem com papo que isso abalou o Morrow sim. Por um segundo, até ele se recuperar e começar a falar como adora matar sintéticos. Essa descida de elevador dura uns 20 segundos, mas é super tensa com os dois chegando a, literalmente, ameaças de morte antes das portas abrirem. Voltamos pra Nibs. A Sylvia faz o procedimento e apaga a memória dela até antes da queda da Maginot. Quando a Nibs acorda, tá no seu quarto e a Wendy tá ao seu lado, ficando toda feliz de ver a amiga acordada. As duas conversam e não dá nem 30 segundos e já descobrem que a Nibs tá sem memória. Isso porque ela tinha dito pra Curly que tava grávida e a Curly contou pros outros, mas agora a Nibs não lembra de nada sobre isso. Ela fica assustada por não se lembrar, mas a Wendy entende que foi o Arthur e a Sylvia que fizeram isso. Fica brava e sai do quarto. No dia seguinte, Slyly tá na floresta discutindo com Morrow, dizendo que precisa de mais tempo pra fazer o que ele pede. Ele tá totalmente estressado, e não é por menos. Smee aparece e os dois discutem. Slyly se sente mal e promete que eles vão brincar depois que ele resolver algumas coisas, e a amizade volta ao normal. À
Anotem esse momento. Um episódio inteiro se passou em que em nenhum momento eu me incomodei com a atuação dos híbridos e nem achei nada exagerado, incluindo de Slyly e Smee. Na real, eu achei que tudo que eles fizeram aqui tá muito condizente e parecem crianças mesmo que estão passando por essas situações. Cara, que delícia poder assistir sem nenhum estresse. O Slyly vai direto ao quarto do Hermit, onde ele estava desenhando no papel um mapa das instalações com anotações para conseguir fugir. Slyly puxa o papo de que não é justo a Wendy ver a família e eles não. O Hermit promete que eles vão conversar sobre isso com o boy, e então o garoto começa a insistir para ele vir junto ver uma coisa. Bem na hora, o colega do time de resgate chega chamando o Hermit para ajudar numa ronda. Salvo pelo beiço de uma Pulgen, ao fazer a ronda na floresta, o cara diz que a Yutani tá furiosa e pode mandar um ciborgue pegar os seus monstros. Então, tá todo mundo sabendo que o Moral tá vindo. Sendo o oposto de sutil, Hermit pergunta se tem barcos ali, pra onde fica o continente, se eles estão muito longe. A Siberian saca ele e manda ele parar. Diz que sair dali seria arranjar problema, e ela prefere ficar perto dos aliens, porque assim sempre vai saber onde eles estão. E ela tem um ponto. A mensagem que o Hermit pega é que se ele for fugir, os dois amigos não vão junto. O Andy tá de volta no laboratório conversando com seu novo amigo. E agora o xenomorfo já tá enorme. Meu Deus, um adolescentinho. E eu tô apaixonada nesse CGI impecável que fizeram aqui. Eu não tenho nem palavras. Comentários. A gente sabe que o Noah Hawley não leva Alien Romulus em consideração quando fez essa série. Eu falei sobre isso no vídeo de extra que saiu na semana passada. Enfim. Então, lá em Alien Romulus é estipulado que em algum momento depois que o Chestbuster sai da sua vítima, ele cresce um pouquinho, então ele entra num casulo onde ele termina de se formar. Aqui não tem casulo nenhum, ele cresce todo por conta própria mesmo. Segundo comentário, esse alien já demonstra que ele fica muito quadrúpede e ele tem tubos dorsais nas costas bem pequenininhos, assim como o xenomorfo que a gente tinha lá na Maginot, o que faz ele também parecer um runner como o de Alien 3, só que o de Alien 3 vinha de um animal quadrúpede, o que fazia sentido, sendo que os dois xenomorfos aqui da série vêm de seres humanos, então eles deveriam ser mais parecidos com humanos, no sentido de ficar bípede, em pé e tudo mais, mas é só um comentário. A trupe do Cavalier tá na nave voltando pra ilha. Kirsch liga pra Turtles e manda que ele vá até o laboratório dar água e comida aos aliens, checar os dados da noite e começar o próximo experimento da lista. Ele manda que leve Curly junto, mas o Turtles mente e diz que ela não tá por ali porque ele quer fazer tudo sozinho. Kirsch reforça que ele deve seguir todos os protocolos rigidamente. Ele chega no laboratório todo feliz da vida. Dá comida pra ovelha, dá água e carne pra planta carnívora, e aqui o sistema de alimentar é muito bom. Primeiro ele abre uma portinha, coloca comida, e depois de trancar do seu lado de fora, o outro lado abre para o alien poder comer, e em nenhum momento a cela fica aberta. Mas não adianta um sistema bom se a pessoa é meio tantão das ideias. Ao abrir a portinha para a sala da espécie 5, ela emperra. Ele sem querer usa muita força e a arranca toda de uma vez. Não tem como alimentar ela por ali então. O melhor seria esperar o Kirsch chegar, né? Não seria nada demais aquela espécie ter que esperar um pouco mais por comida. Mas não! Ele separa a comida do alien, que parecem coisas eletrônicas, umas pedras, pedaços de metal. Coloca numa bandeja e, simplesmente, abre a porta principal para colocar lá dentro. A mosquinha já poderia ter saído ali se ela quisesse, mas ela é educada. A ovelha ali do lado observa tudo. Quando Turtles está lá dentro da sala, segurando a porta muito pesada com seu corpo, ela bate a cabeça com tudo no vidro, assustando ele, o fazendo deixar a porta fechar. Quando a mosquinha percebe que ele tá ali dentro, vai até ele, joga um líquido no seu rosto e começa a derreter ele, que cai no chão. Duas moscas vêm para beber o seu sangue branco e outro líquido que sai do corpo sintético. E o alien, zoiudinho, só assistindo tudo. Eu acho que isso confirma que lá no episódio 5, ele não bateu no vidro para avisar a cientista que o carrapato tava fugindo. Ele tava ajudando o alien, assim como ele fez aqui. Assim como lá na Maginot, não tinha como ele ter certeza que fazer isso iria ajudar ele a escapar, mas ele fez mesmo assim, porque ele gosta da confusão. A Wendy vai até a Sylvia, acusa ela de ter apagado as memórias da Nibs. Sylvia tenta se justificar, mas a garota não tá nem aí pra nada. Diz que foi errado fazer isso sem a Nibs dizer sim. Quando ela anda em sua direção, Sylvia vai pra trás, com medo, ainda traumatizada pelo ataque da Nibs, pelo visto. O Andy diz que os cientistas estão estudando os híbridos tanto quanto estudam os novos aliens. E quando a Sylvia a chama de Wendy, ela diz:
esse não é o seu nome. Eita que a crise demorou, mas veio. Só que diferente. Ela não tá exatamente em crise sobre quem ela é. Ela já se entendeu e agora vai fazer os outros entenderem também. E uma coisa que a gente já sabia desde antes da série chegar finalmente acontece. Marcy diz que não quer ser humana se é isso que as pessoas fazem. Matam e desmontam só pra ver o que tem lá dentro. Que o Kirsch diz que eles não precisam ter sentimentos e emoções em relação às coisas, que podem se livrar de toda a tristeza, ver o mundo como ele realmente é. Me diz, qual o problema e nós vamos resolver juntas, pede Sylvia. E depois de hesitar, Marcy manda um... E se você for o problema? E depois dessa, até eu preciso de um dia útil pra me recuperar. Imagina a Sylvia. Hermit vai atrás de Arthur, que tá arrumando as suas coisas com pressa pra sair. O irmão diz que foi ali porque ele viu que o Arthur realmente se preocupa de verdade com a Wendy e quer saber se ela tá segura. O Arthur dá uma olhada pra câmera e então começa um discurso de que eles estão super seguros. E o Hermit entende a mensagem. Mas o Arthur vai além. Chama ele pra ver a tela com os batimentos cardíacos dos híbridos para mostrar como eles estão sempre de olho no bem-estar deles. Mas na verdade, escreve uma mensagem falando pra tirar o Wendy dali o mais rápido possível e dá a ele o código dos barcos. Dá a ele também a opção de desativar o rastreamento de todos os híbridos. Hermit acena a cabeça e Arthur desativa. O irmão sai da sala. É hora de tirar a Wendy dali. Não que eles fossem conseguir ir muito longe, porque assim que eles perceberem que a Wendy desapareceu, é só irem até o computador e reativar o rastreamento dela e, num segundo, vão saber exatamente onde ela tá, né? Só que o Arthur recebe uma mensagem de que o rastreador do Toodles não estava ativado para poder ser desligado. E ele vê que a última localização do garoto era no laboratório e corre até lá. Lá, ele encontra a Slyly, que não tinha conseguido nenhum humano para seguir o plano de Morrow, que na sua cabeça pergunta se ele quer se despedir da sua mãe. O garoto tá completamente desesperado e Kirsch vendo tudo pela câmera de segurança e não fazendo nada a respeito. O que será que ele quer, hein? Arthur e Slyly entram no laboratório e ele corre para ajudar Toodles, abrindo a sala de contenção, mas o corpo do sintético é muito pesado. Slyly não ajuda. Na verdade, ele só abre a porta da sala onde estão os ovos de Facehugger e sai de lá. Quando o Arthur percebe que um dos ovos abriu e tem uma criatura solta, ele tenta sair também, mas Slyly não deixa. Só diz, ele tá com a minha família. Arthur argumenta que ele também tem uma família, e é uma coisa bem dolorosa. Pro Slyly não só ter que fazer isso, mas ter que ver a sua vítima desesperada e implorando. Arthur tenta ligar para sua esposa, mas o Facehugger o pega. Slyly fecha os olhos para não ter que ver, mas quem tá vendo tudo pelas câmeras é o Kirsch. Boy pergunta se tá tudo bem e o Kirsch confirma que sim. Kirsch, daqui a pouco a gente fala de você, hein? Slyly arrasta Arthur e o coloca dentro da ventilação e ele vai também. Bem na hora que o Alien Mosca sai da sua sala e ia atacar os dois. Aliás, essa ventilação é enorme e perfeita para um xenomorfo correr solto. Ai, Alien Isolation é a sua chance de brilhar. Agora, Arthur tem um Facehugger na fuça, a sala dos ovos está aberta, a sala das moscas está aberta e elas estão à solta, e o episódio termina de forma brilhante, com uma música eletrizante se encaixando perfeitamente com a imagem do alien zoiudo na ovelha nos encarando. E eu só posso pensar, esse desgraçadinho tá curtindo o show de horrores. Hora da opinião, deixa a sua aqui nos comentários. Eu posso começar falando sobre o final? Porque... uau! Eu já tinha dito pra vocês que foi dito pelos criadores e tudo mais que o Alien Zoiudinho é um agente do caos. É exatamente o nome que eles usaram. Ele não faz as coisas pra se reproduzir ou pra garantir o futuro da sua espécie, que nem as outras espécies são. Eles não tá nem aí pra isso. Ele só quer ver o circo pegar fogo. Só que quando eu falei isso, teve muita gente que não acreditou em mim e achou que não era isso, que ele seria empático, que ele se importa com as pessoas e tal. E tá tudo bem se essa foi a sua interpretação, porque até agora parecia mesmo isso também. Mas esse episódio deixou realmente claro que ele só quer ver tudo destruído. Ele ainda tá preso e mesmo assim ele parece satisfeito de ter ajudado a começar um pequeno apocalipse ali dentro do laboratório. Graças a ele, um híbrido morreu, 2 aliens estão à solta, os ovos estão ali só esperando algum humano entrar pra se abrirem e um humano foi infectado. E tudo isso porque ele assustou o Toodles na hora certa. Terminar esse episódio dando um close na cara dele, pra mim foi absolutamente cinema, juro. Dessa vez não teve só um personagem que se destacou pra mim. Eu acho que dividiram bastante o destaque
destaque pra todos os personagens. O Andy teve seus momentos, Toodles, Boy, Yutani, Morrow, Kirsch, Arthur, Sylvia, Hermit, e os aliens, é claro. E isso, por si só, foi o ponto alto. Ao invés de ter uma cena que é muito boa, pra mim o episódio todo se nivelou e ficou tudo muito ótimo. Eu sei que ver ele depois do episódio 5, que foi literalmente um filme de alien no meio, faz o episódio 6 parecer morno, mas não é que esse episódio é ruim, é que o 5 que foi muito além de tudo que qualquer um esperava. Aqui a trama dos híbridos finalmente mostra ao que veio, e nós tivemos nosso primeiro morto ali no meio. Será que o Toodles morreu mesmo ou tem como salvar alguma coisa ali? O Alien Mosca finalmente apareceu, a espécie 5 que a gente tá esperando há 6 episódios. E o que exatamente ela faz? No momento que mostrou a comida dela na bandeja, eu já fiquei muito confusa, porque parecem partes eletrônicas. Então, eles comem máquinas? Se for esse caso, é muita sorte deles que quem faz a manutenção daquele laboratório sejam sintéticos, né? E se um humano entrasse ali, será que eles fariam alguma coisa? Eu tenho muitas perguntas sobre eles ainda, mas eu tenho certeza que logo logo a gente vai entender muito mais. Agora, a minha curiosidade tá muito com o Kirsch. Ele sabia o que o Slyly ia fazer. Ele viu acontecendo e não fez nada pra impedir. Eu detesto ser repetitiva, mas eu acho muito que ele tá fazendo isso, permitindo que o Slyly comece um caos ali, pra que isso acabe matando o Boy Cavalier e com a morte dele o Kirsch esteja livre. No mesmo sentido que o David se tornou livre depois que o Peter Weyland morreu lá em Prometheus. Agora, finalmente mesmo, eu digo isso assim do fundo do meu coração, a gente viu cenas inteiras com o Xenomorfo onde eu não me incomodei nem por um segundo. Eu sou do time de pessoas que não tava comprando aquela roupa de borracha que parecia só um cara usando uma fantasia. E eu sou muito defensora do CGI quando ele é bem feito, tipo o Protomorfo lá de Covenant. Aquilo é arte, cara. Aqui mostraram as fases do crescimento do bichinho de forma perfeita, movimentação maravilhosa, textura, cores, tudo tá incrível. Eu sei que logo ele vai crescer e vai voltar a ser um dublê usando roupa, mas até lá eu tô feliz que isso aqui aconteceu, sabe? E eu acho que isso resume porque esse episódio aqui foi o meu favorito. Não necessariamente porque ele foi perfeito, até porque ele não foi, mas aqui nada me incomodou. Enquanto nos outros episódios, por mais que eles tivessem momentos muito bons e muito inspirados e tudo mais, sempre tinha uma coisa ou outra que me deixava muito estressada, seja a atuação das crianças ou o Xenomorfo por si só. O Boy e o Morrow ficaram muito apagadinhos nesse episódio e isso foi surpreendente, depois deles roubarem a cena em todos os outros. Mas depois de um episódio todo do Morrow protagonista, tiveram que dar tempo dos outros brilharem. E aproveitaram que o Boy estava longe para permitir que os outros personagens tivessem espaço, já que ele, literalmente, de todas as formas, sempre rouba a atenção pra si. Eu sei que esse episódio foi um pouco mais morno, até o meu resumo aqui ficou menor, porque eu consegui ser muito sucinta em várias cenas, enquanto em outros episódios, alguns deles eu tinha que descrever pra vocês certinho, cena por cena, porque tudo era relevante. Aqui deu pra eu diminuir um pouco mais as coisas, só que ainda teve muita coisa relevante acontecendo. O Arthur foi demitido, a Wendy tá querendo abandonar sua humanidade, Hermit planejando a sua fuga, Morrow indo invadir a Prodigy, Slyly finalmente seguindo o plano e pegando o ser humano pra usar como hospedeiro do Facehugger, Kirsch assumindo de vez o seu papel de cúmplice, o Boy deixando claro qual o seu plano pra Yutani. Todos os núcleos e subtramas aparecem aqui e todas elas dão um passo à frente individualmente, assim levando toda a história da trama à frente também, avançando ela. E isso foi gostoso demais. Se for pra fazer alguma crítica negativa, seria como eles lidaram com a trama da Nibs. Só apagaram a memória dela. Só que isso faz sentido pra trama. Vai ter repercussão, como a Wendy vendo isso como uma prova de que a humanidade é ruim. A Nibs não ter feito nada a respeito, mesmo estando com medo quando descobre que perdeu a memória, mostra que realmente abaixaram o seu nível de resposta e a tornaram mais complacente, o que é assustador. É um pouco decepcionante porque eu tava esperando treta e confusão, mas ainda é uma solução totalmente crível e que se encaixa com tudo que a gente tá vendo. E parece que ela não vai ser largada ali, já tá tendo consequências. Agora, lembra de deixar o seu like, clicar em hypar o vídeo se estiver assistindo pelo celular, que isso ajuda muito esse episódio chegar a mais fãs de Alien. Pra ver a minha análise e resumo do episódio 7, penúltimo da série, é só clicar aqui, eu vou deixar na tela assim que sair. E pra ver os bastidores da série, como eles estão fazendo o Xenomorph e todos os outros aliens, é só clicar nesse outro vídeo que vai sair no sábado, e eu te vejo lá.